Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é Jesus para você? Porque para muitos, Jesus é um mito, é uma lenda, é um folclore. De fato, de verdade, quem é Jesus? Porque todo mundo diz que tem Jesus, que ama Jesus, mas na verdade as pessoas não conhecem Jesus em sua essência. Mas pregador, como é que eu posso conhecer Jesus? Muito simples. Você vai ter que ler Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala da autobiografia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali está toda a história do Filho de Deus, como homem e Deus. E ele teve tudo o que eu e você sentimos hoje na carne, ele sentiu. Ele sentiu fome, sede, frio. Ele sentiu desprezado, humilhado, enganado, traído. E todos nós passamos por essas intempéries, não é verdade? Só que ele veio para cumprir esse propósito de Deus na terra, para deixar de exemplos para nós, que nós, sim, com certeza, teremos a capacidade, se verdadeiramente estivermos nele, nós vamos reconhecê-lo como uma entidade qualquer, como prega as religiões da ala afro ou do baixo espiritismo, que ensina que ele é uma entidade de luz, ou da nova era, que diz que ele é o Maitreya, ou dos avatares, que ensina que ele é um mestre do avatar, ou das religiões panteístas do mundo inteiro. O que é panteísmo, pregador? Panteísmo é a doutrina que diz que Deus está em tudo e tudo é Deus. Ou seja, é o Yin Yang, né? Ensina a ala das religiões orientais, budismo, confucionismo e todas essas ramificações aí das religiões orientais. Porque nós somos ocidentais, certo? E aqui no Brasil não é diferente, gente. De ano em ano, Jesus é pintado como um folclore, na verdade. Aí vem a Semana Santa, que de santa não tem nada. E ali aquela peçazinha teatral desconecta dos originais. Até hoje eles querem pregar Jesus na cruz, não é verdade? Só que Jesus não está mais na cruz, gente. Engane-se você. E é muito triste, né? Ver todos os anos aquele cenário tosco, tolo, bobo, de Jesus ali apanhando, sendo crucificado. Ai, Senhor, tem de misericórdia dessa sociedade. Está todo mundo dentro de um sistema, dentro de uma matrix religiosa. Mas ninguém quer olhar para fora da bolha. Aí fica todo mundo preso. Aí Jesus, interpolando os discípulos, uma certa feita, perguntou para eles: e vós, quem dizes que eu sou?
Aí todos eles, em uníssono, começaram a falar: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és os profetas, ou seja, reencarnações, né? Porque não tem nada a ver. Jesus é Jesus e o passado é passado. Não existe reencarnações. Existe encarnação. E o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, seu de graça e verdade. João capítulo 1, verso 1. A encarnação do Verbo é verdadeira. Agora, a reencarnação é mentirosa e diabólica. E digo mais, é um pecado terrível. Por quê, pregador? Porque essas pessoas estão consultando mortos, que na verdade não são mortos, são espíritos enganadores, como diz o apóstolo Paulo, que muitos no final do tempo dariam ouvidos a doutrinas de demônios. Infelizmente, gente, as doutrinas de demônios estão nesse mundo inteiro. E eles não estão preocupados com isso não, meu irmão. Se você crê ou não crê, se você lê ou não lê, se você ora ou não ora, se você canta ou não canta, se você dizima ou não dizima, se você dá glória a Deus ou aleluia, se você acende a vela ou não acende, se você está na encruzilhada ou não está, eles não estão preocupados com isso não. Agora, eu e você que temos que estar preocupados, porque a nossa vida espiritual unicamente, exclusivamente depende de nós, réis mortais. Aí, Jesus olha para Pedro e pergunta: e aí, Pedro, quem tu dizes que eu sou? Pedro sempre se destacou, incrível, né? Pedro olha para Jesus e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que coisa linda, gente. Pedro foi revelado pelo próprio Deus, o Pai, que Jesus é o Filho de Deus. Então Jesus não é um mito, não é uma fábula, não é um folclore, não é um dogma, não é um conceito, não é um preceito, não é uma doutrina, não é uma lei. Jesus Cristo é o Filho de Deus, encarnado, ressuscitado ao terceiro dia, nos dando a vitória eterna de salvação no nome dele. É porque é no nome dele, não é no nome de mais nenhum. É ele que salva, nos dá condenação eterna. Jesus Cristo de Nazaré. Quem é Jesus para você? Espero que você tenha entendido que Jesus não é uma fábula, um folclore, um mito. Tem um mito aí, né? Tem até o sobrenome de Messias, né? Mas só Deus para ter misericórdia dele, hein? Se enrolou completamente. Mas o nosso Messias, que não tem nada a ver com esse Messias, é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. E a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. As religiões, gente, elas piram, porque elas não têm Jesus como chave hermenêutica da fé deles, porque eles se gabam em seus filactérios, nas suas indulgências, nos seus ritos, nos seus dogmas, conceitos e preceitos das suas leis, e vivem assim. Mas Pedro foi agraciado com essa revelação e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós temos que crer que ele é o Filho de Deus. E ponto final. Deixe quem quiser falar que Jesus nem existe, porque ele está desse jeito agora. Estão querendo desmistificar até a deidade de Cristo, só para você entender como é que o